eterno Salvador. Amém. Boa noite, louvado seja Deus, que Ele fale aos nossos corações agora, esse nosso desejo, momento de reflexão na sua palavra. Eu quero convidá-los então a ler um texto comigo, um versículo que está lá no livro de Provérbios, capítulo 31, verso 10. Provérbios 31, 10, esse texto bem conhecido, né, irmãos? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Amém? Você é essa mulher ou não? Queria só ouvir mulher, só vozes femininas agora, tá? Você é essa mulher? Amém. Olha, hoje na lembrança aqui da UPH, Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Não é? A mulher sábia edifica a sua casa. A tola deve fazer muito estrago, né? Mas a sábia edifica a sua casa. Hoje é dia da mulher presbiteriana. Quem veio hoje pela manhã recebeu uma lembrança da UPH, dia da mulher presbiteriana. Portanto, parabéns a você, mulher, que está aqui hoje, nos ouve em sua casa, veio hoje pela manhã, enfim, parabéns a você, dia da mulher presbiteriana. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse texto que nós lemos. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração agora, profundamente. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu fiz o dever de casa e fui tentar descobrir de onde surgiu essa data, né? Dia da Mulher Presbiteriana. Essa data surge de um congresso nacional de SAF, que aconteceu na igreja Riachuelo, IPB Riachuelo, no Rio de Janeiro, em 1941. E nessa data, nesse dia, nesse congresso, aniversariava a presidente, a secretária nacional de SAF, que estava há muito tempo no cargo já. O nome dela é Dona Cecília Rodrigues Siqueira. Em homenagem então a ela, ao aniversário dela, decidiram que aquela data passaria a ser então o Dia Nacional da Mulher Presbiteriana. No concílio seguinte, homologaram essa data, deram aval, portanto pode ser, e a partir de então, essa senhora fica 15 anos como secretária nacional de SAF, e aí a partir disso, a partir de 1941, passamos a comemorar no segundo domingo de fevereiro, o Dia Nacional da Mulher Presbiteriana. Mulher, você é homenageada nesse dia, a lição é para todos nós. A mensagem é para todos nós, mas a partir eu empresto, né, desse dia o tema ou a linha, o fio condutor da mensagem dessa noite, quando nós aprenderemos com mulheres, até certo ponto anônimas, que aparecem nas Sagradas Escrituras, mas que nos ensinam bastante. Bom, as mulheres, apesar de a Bíblia ser a Bíblia não é, na verdade, a sociedade era. A sociedade no Antigo Testamento, no Novo Testamento principalmente, era um tanto quanto machista. No Novo Testamento, quando as mulheres, por exemplo, era proibido que uma mulher se dirigisse a um homem, conversassem com um homem, e se esse fosse casado, evidentemente, sem que houvesse autorização. As mulheres, por exemplo, o culto no templo, a adoração no templo, ela era focada essencialmente na figura masculina, quando a mulher a adoração dela era restrita ao lar. No lar ela comandava, mas no templo ela precisava segurar um pouco a onda, porque os homens eles detinham o poder no templo e eles seguravam um pouco o protagonismo das mulheres. Bom, apesar disso, muitas mulheres apareceram e nós conhecemos até hoje esses nomes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e foram mulheres muito importantes: Sara, Ruth, Esther, Maria, Débora, Miriam, profetisa, que mais? Dorcas, Lloyd, Eunice. Foram mulheres que a Bíblia nos trouxe e nos traz como exemplos de conduta
e que servem para nós de exemplo. Outras, um pouco mais no anonimato, não falamos muito dela, mas eu fiz uma breve pesquisa, achei interessantíssimo trazer aqui duas mulheres que foram muito importantes para a nossa história e muitos de nós não sabemos. Uma delas é a esposa de Martinho Lutero, Catarina Lutero. Eu vou ler um trecho aqui que eu achei interessante, diz assim: nascida em 1499, Catarina perdeu a mãe e teve que estudar num convento, onde permaneceu até 1523. Lá ela aprendeu a ler e escrever, algo raro na época, e teve acesso aos escritos de Martinho Lutero. Seus princípios tocaram o seu coração e ela fugiu do convento. Casou-se com Lutero 2 anos depois, foi atrás do amor da vida dela, né? Leu o que ele escreveu, quer saber, eu vou casar com esse homem. Tiveram 6 filhos e adotaram outros 4. Catarina abriu as portas da sua casa para os monges, freiras, padres que se tornaram adeptos da reforma e precisavam se refugiar, mesmo sabendo da possibilidade de sofrer perseguição e uma invasão ao seu lar. Em alguns momentos, a casa chegou a ser habitada por 25 pessoas, sem contar Lutero, as crianças e os 11 órfãos de quem ela cuidava. Imagine só. Eles não se negavam a ajudar um necessitado e ofereciam dinheiro a quem precisava. Até as porcelanas que Catarina ganhou de presente de casamento foram vendidas para conseguir dinheiro e abençoar aqueles que lutavam pela mesma causa. Catarina Lutero. Já tinha ouvido falar nela? Sinceramente, eu não. A gente fala de Lutero, né? É o homem que fez e começou a reforma. Quem era a mulher que estava por trás dele, dando todo o suporte para que ele conseguisse realizar a sua obra? Outra mulher importante se chamava Susana Wesley. Susana Wesley era mãe de um homem chamado John Wesley. Dizem que se John Wesley foi o pai do metodismo, Susana foi a mãe. Ela é apontada como a maior influência religiosa do seu filho. Olha que lindo isso. A maior influência religiosa de John Wesley, daquele homem que impactou uma geração, era a sua mãe. Quando ele pensava, quem é o meu referencial de espiritualidade? Ele lembrava da sua mãe. Mães, olha o desafio, olha que lindo isso. Bom, condutor de uma grande obra de avivamento na Inglaterra do século XVIII, foi esse homem. Filha de uma família de puritanos ingleses, ela aceitou ir para a igreja anglicana, onde seu marido Samuel Wesley exercia o ministério de pastor na pequena paróquia de Epworth, na Inglaterra. Para Susana, a maternidade incluía a responsabilidade de educar e formar homens e mulheres de Deus. Ela foi responsável pela alfabetização e evangelização de 19 filhos. Pouquinho, né? Bom, conta o escritor Matteo Levier, autor da biografia de John Wesley, que certa vez seu marido disse-lhe, esse exemplo é bem bacana: acho admirável sua paciência, mulher, porque você repetiu a mesma coisa nos ouvidos dessa criança nada menos do que 20 vezes. Ela respondeu: teria perdido meu tempo se a tivesse repetido somente 19 vezes, pois foi só na 20ª vez que cumpriu o meu objetivo. Essa criança era John Wesley. Não é bacana? A perseverança da mãe, de repetir 1, 2, 3, isso é educação, isso é responsabilidade. Quando as mães entregam seus filhos ao batismo, aqui os pais, normalmente os pastores perguntam: você se responsabiliza, você se compromete a ensinar essa criança no caminho do Senhor, nas Sagradas Escrituras, inclusive ensinar a ler, não é? Ensinar a ler e escrever, para que de forma autônoma ela possa ter acesso à palavra de Deus. É lógico que o manual foi escrito há muito tempo atrás, quando o índice de analfabetismo era até maior do que nós encontramos hoje. Mas que privilégio ainda temos de, como pai e mãe, se antecipar à professora lá da escola, não é? A professora da escola vai ensinar o seu filho as letras, alguma coisa, mas você já em casa, já fez o dever de casa, e o seu filho chega lá e já diz, né, minha mãe já me ensinou. Ou seja, você dá a letra, você dá o caminho,
da alfabetização do seu filho. Era isso que ela pensava, era isso que ela queria ensinar a palavra de Deus ao seu filho, e o fez com perseverança. Poderia citar aqui Ruth Bell Graham, esposa de Billy Graham. Resumidamente, a gente fala muito de Billy Graham, esquece que mais de 14 livros que ele escreveu foram escritos em coautoria com a sua esposa. Era ela que escrevia a maior parte dos seus livros. Olha que interessante isso. E ele ia lá, concordo com tudo, colocava Billy Graham, né? Aí a gente compra e não dá o crédito a quem escreveu. Bom, os sermões que ele pregava, muitos dos sermões pregados por Billy Graham, quem fazia a exegese do sermão, quem fazia a homilética do sermão ali, a didática daquela exegese feita, era a sua esposa. E ela então entregava a ele os esboços, e ele saía a pregar e a evangelizar com base naquilo que ela tinha escrito. Maravilhoso, não? São exemplos de mulheres, não eram presbiterianas, mas eram mulheres do Senhor, que merecem toda a homenagem e que fizeram muito pela igreja e pelo evangelho. Bom, como eu citei, essa valorização da mulher encontrou alguns obstáculos sociais no decorrer da história, principalmente nesse período neotestamentário, mas não era o que Jesus fazia. A gente pode até encontrar isso dessa falta de acesso das mulheres a alguns aspectos sociais, mas não era o que Cristo pensava a respeito delas. Tanto que ele fez questão de, na contramão da sociedade, chamar as mulheres para conversar. Já preguei isso aqui à igreja, lembra o que ele faz quando encontra a mulher samaritana no poço, vários aspectos ali. Ela era samaritana, e ela era mulher, e ele fala com ela sobre aspectos religiosos, o que era mais proibido ainda. O judeu tinha uma frase, essa frase não é inventada por mim não, e essa frase existia. Aquele judeu mais ortodoxo, ele dizia assim: Deus, muito obrigado pelo Senhor não ter me feito cachorro, mulher e samaritano. Ele dizia isso nas orações: muito obrigado, Deus, porque o Senhor não me criou, não me fez cachorro, mulher e samaritano. Imagine o impacto de Cristo. Você vai dizer assim: bom, mas espera aí, se eles faziam isso, era isso que Deus... Lógico que não. Era um aspecto social macabro, ruim, e que Cristo veio quebrar, porque ele faz questão de chamar essas mulheres, e o próprio Deus no Antigo Testamento, e no Novo também, mas no Antigo Testamento, chamava as mulheres ao ministério, à obra, dizendo: não há distinção, funções diferentes, papéis diferentes, mas não há valoração nesse papel que faça um ser maior ou mais especial do que o outro, cada um cumprindo a sua função. E é o que Cristo faz, chamando essa mulher, quando, por exemplo, da mulher adúltera, quando todos imaginavam, para o irmão ter uma ideia, num caso de adultério, o único que poderia ser julgado, a morte ali era a mulher, o homem não. Então a mulher é chamada a ser apedrejado, apedrejamento, e ele então para, e você conhece bem aquele episódio: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele salva aquela mulher, ele valoriza aquela mulher. Bom, e a partir dessa premissa então, da valorização das mulheres, é que a mensagem de hoje quer trazer exemplos externados por algumas delas e que devem ser seguidos agora por todos nós. Abra sua Bíblia em Marcos, por gentileza, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos 12, verso 42, de 41 a 44, a oferta da viúva pobre. Bom, essa aqui também era uma mulher anônima, não temos o nome dela aqui, mas olha o impacto que ela exerceu na mensagem do próprio Jesus Cristo, no exemplo que Jesus Cristo traz dessa senhora, dessa mulher. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes:
Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Bom, as viúvas existiam em quantidade. As viúvas não eram exceção nesse momento. Pense você que os homens saíam à guerra, era um momento de muito confronto, muita doença. A expectativa de vida aqui à época era de 33 anos. O homem costumava viver menos do que as mulheres, inclusive, porque as mulheres se cuidavam mais, se expunham menos às atividades perigosas, e elas acabavam, portanto, ficando quando o seu marido ia. A quantidade de viúvas foi preocupação à época, tanto que os diáconos, você sabe disso, o momento da criação do diaconato se dá principalmente por causa do cuidado das viúvas e dos órfãos. A igreja estava cuidando de forma diferente, das viúvas gentias, daquelas que falavam hebreu e daquelas que não falavam. É preciso cuidar dessas mulheres. Bom, as viúvas normalmente eram pobres porque o sustento vinha do homem. Existia a lei do levirato, e a lei do levirato dizia o seguinte, que se uma mulher perdesse o seu cônjuge e não tivesse filho homem, quem deveria assumi-la como esposa? O irmão do seu marido, deveria assumi-la como esposa para não deixá-la passar necessidade, mas nem sempre isso acontecia. Há de dizer, quer saber que eu vou ficar com mais uma esposa? Não quero, E aí muitas dessas viúvas ficavam em condições de pobreza. E é nesse contexto, então, que Jesus Cristo, sentado à frente do gasofilácio, provavelmente uma arca aqui, onde se colocava ofertas, as ofertas inseridas aqui eram ofertas voluntárias, normalmente não eram grandes ofertas, não era o momento para a entrega das grandes ofertas, normalmente eram ofertas menores. Por isso que Jesus Cristo faz questão de dizer que muitos homens ricos iam lá e entregavam o quê? Grandes quantias, para aparecer diante dos outros que eram pessoas muito boas. Então eles iam lá e entregavam quantias grandes, para que todos olhassem, e aí numa analogia a outro texto, para que todos vissem as trombetas sendo tocadas nas esquinas. Essa passagem é interessante, porque Jesus Cristo diz para que nós não façamos o bem como alguns faziam, que davam esmolas, tocando trombeta nas esquinas. Só para você entender que isso acontecia, era literal mesmo. Alguns desses homens iam às esquinas com trombetas, para que todos soubessem que ali era um local de distribuição de dinheiro, de benfeitoria. E anunciando a todos, portanto, que ele era um homem bom. E Cristo, por meio desse texto, quer dizer justamente o contrário. Olhe, eu vejo aqui uma viúva que não tem quase nada, e o quase nada era quase nada mesmo. Esse um quadrante que ele fala de um denário, um denário, um dia de trabalho, era aproximadamente 15 minutos de um trabalho, era pouquíssimo dinheiro, era menos do que um centavo, à época. E hoje deve ser um centavo, nem vejo mais moeda de um centavo hoje, nem tem mais, Mas o fato é que era pouco dinheiro. Só que Jesus Cristo diz que essa mulher deu mais do que todos aqueles que tinham colocado muito, porque ela deu tudo o que possuía. E aqui está um exemplo incrível. Veja, viúva, pobre, sem uma fonte de renda bacana, sem alguém que a sustentasse de forma bacana. Essa mulher, então, é o pouco que ela possuía, ela vai ao gasofilácio e ela entrega tudo. É interessante que o texto vai dizer que ela entrega 2 moedas, ela poderia ter colocado uma, é suficiente aqui, ela coloca as 2, ela coloca tudo o que ela possuía. O que esse texto nos ensina? Ele nos ensina que essa mulher, ela entendia que quem a sustentava era Deus, não ia faltar.
eu colocar o tudo que eu possuo, não quer dizer que a partir de agora, meu próximo passo, depois dessa oferta, vai me fazer uma pessoa pobre, vai me fazer uma pessoa mais pobre, vai me fazer uma pessoa mais desesperada. É o contrário, é um passo de fé que eu dou entregando, e o meu primeiro passo para distante desse gasofilácio, desse local da oferta, me faz mais rico, me faz mais confiante, me faz com uma certeza ainda maior de que eu serei sustentado por Deus, não como uma troca em que Cristo ou Deus passa a ter a obrigação de me devolver, mas como uma graça, uma dádiva divina, uma promessa que Ele diz que a partir de então as comportas do céu serão abertas naquela direção. Essa mulher nos mostra que nunca é o que sobra. Oferta, dízimo, é sacrifício. E aqui eu falo de todo o coração, eu não, graças a Deus, eu não tenho acesso e nem quero ter a quem é dizimista e a quem não é. Tá? Graças a Deus, não, acho que não vou exagerar, né? Mas é bom, eu prefiro não ter por enquanto. Se eu tiver precisar ter, eu vou ter. Mas o fato, por isso que eu falo aqui com isonomia, não é dando recado a ninguém. Se você não entrega os seus dízimos e suas ofertas, meu querido, em nome de Jesus, reveja a sua postura, como crente, como servo do Senhor, eu falo com amor. Amado, se você é oficial dessa igreja, se você é presbítero, se você é diácono, em nome de Jesus, seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Isso é o mínimo que você pode fazer, é o mínimo. Se você está errando nisso, você está errando feio. Irmão que vem a essa igreja, não sei há quanto tempo, não sei quanto faz, e você ainda, família, não é fiel nos dízimos e nas ofertas, eu quero lhe dizer, infelizmente, você está em pecado. E eu tento falar isso aqui da forma mais amorosa possível, porque falar em dinheiro é aquela história do escorpião no bolso, né? Falou em dinheiro, já gruda a mão aqui, não vai falar de dinheiro. Dinheiro não é do diabo, dinheiro é de Deus. O que é do diabo é o amor ao dinheiro. E aí eu digo, se você ama o dinheiro a ponto de ter medo de ficar sem, porque vai dar o dízimo e a oferta, tem alguma coisa muito errada na sua confiança em Deus, na sua fé em Deus. É feio. E aí a gente sai da igreja e a gente tem a nossa vida e a gente paga as nossas contas e a gente esquece de devolver ao Senhor a parte que lhe cabe para a manutenção da casa de Deus. Eu vou passar para frente aí esse ponto, porque eu sei que, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus, e em nome de Jesus não saia essa noite daqui, se você está falhando nos dízimos e as ofertas, sem fazer um compromisso com Deus, porque eu vou lhe dizer, não há como ter uma vida abençoada, não dá para departamentalizar a vida, não dá para dizer assim, tudo bem, eu não estou entregando os dízimos e as ofertas, mas eu estou com um casamento, eu sou fiel à minha esposa, eu não entrego os dízimos e as ofertas, mas eu sou um profissional muito bom, então Deus vai me abençoar lá, Deus vai me abençoar aqui, porque é só aqui que eu estou errando. Não, é um todo. Se você falha em um aspecto, o teu todo, o seu ser está em desconformidade com a Bíblia, com a palavra. O seu ser, a sua vida e da sua família passa a ser comprometido. Bom, essa mulher nos ensina também que Deus quer o nosso melhor. Não bastava, não era uma moeda, era o melhor. Tanto que Cristo olha para aquela situação e diz, ela entregou mais do que aqueles que achavam que estavam entregando muito. Porque eles entregaram do que sobrava, ela está entregando o que ela tinha de melhor. Esse é o exemplo que essa mulher nos traz. No dia da mulher presbiteriana, que essas mulheres, e muitas delas estão aqui, nos ensine a nós, homens, filhos e as demais mulheres, enfim, que é Deus que nos sustenta, que nunca é o que sobra e que Deus quer o nosso melhor. Bom, abra sua Bíblia agora, por favor, em Mateus capítulo 9. Vamos aprender com outra mulher. Mateus capítulo 9. Mateus 9, de 20 a 22. De 19 a 22. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher
que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. 12 anos sofrendo de uma hemorragia, considerada imunda, não podia tocar e não podia ser tocado. A sua doença era motivo de divórcio, ficava isolada dos cultos, não podendo se comunicar. Era uma mulher que provavelmente já tinha tentado de tudo, o texto nos diz, para buscar a sua cura. Os médicos à época já não conseguiam resolver, não havia mais esperança para essa mulher, mas ela decidiu não desistir. Ela decidiu que ela não ia se entregar. E quando ela fica sabendo da fama de Jesus, de quem era Jesus, de forma humilde e humilhada, ela vai por trás de Cristo, com medo de que se fosse pela frente, sendo vista por Ele, sem saber o que Ele fosse pensar. Essa mulher vai me tocar, quem fosse tocado por ela tinha que se limpar. Ela então, de forma humilde e humilhada, vai pelas costas de Cristo e toca a orla de Jesus. Bom, essa mulher é curada, e essa mulher nos ensina, o nome dela não aparece aqui, essa mulher nos ensina sobre perseverança, na mesma medida do que a mulher cananeia de Mateus capítulo 15, que nós conhecemos, que chega à presença de Jesus implorando para que Cristo curasse a sua filha. Cura minha filha, cura minha filha. E o texto diz que Cristo se incomoda com a importunação dela, mas mesmo assim, se incomodando, vendo que Cristo estava incomodado, ela insiste. Ela pede mais uma vez, e Cristo diz a ela: a tua fé é responsável por essa cura. Vejo que tens fé. E ela então obtém o que desejava. Essas mulheres nos ensinam sobre perseverança. Eusébio, um dos historiadores da igreja, dos primeiros historiadores da igreja, diz que essa mulher, a mulher enferma, depois de ser curada, erigiu uma estátua, possuía posses, erigiu uma estátua em que ela estava prostrada aos pés de Jesus, tocando as suas vestes, em homenagem a Cristo que havia curado. Você imagina a alegria dessa mulher, o livramento dela. Não é uma cura qualquer, como hoje eu vou ao médico e sou curado de uma doença, sendo que antes disso eu saí de casa e os meus familiares me apoiavam: vai lá, vamos ver se alguma coisa vai acontecer, se tem algum remédio. Pense que ela não veio de casa, ela não tinha mais o convívio com os seus, ela era excluída, a doença dela já era no coração também, mas ela não perdeu a fé, ela foi perseverante. Bom, essa mulher nos ensina que todos nós aqui, não devemos desistir dos nossos filhos, não devemos desistir do nosso marido, não devemos desistir da nossa cura, não devemos desistir dos nossos sonhos. A demanda dela era essa, mas eu garanto que se fosse outra, ela não teria desistido, porque o não desistir, o perseverar, estava dentro dela. Eu não sei qual é a sua demanda, qual é a sua luta, mas você o sabe e tem colocado diante de Deus. Não desista, continue em oração. Pense na mãe de Agostinho, de Hipona, que orou pela conversão do seu filho anos, morreu e não viu o seu filho convertido. Anos, e a gente sabe quem é Agostinho. Vale a pena? Vale a pena perseverar? Vale a pena joar no quarto do seu filho enquanto ele dorme, na cabeceira da cama? Quantas mães já fizeram isso? Dizendo: Senhor, eu estou aqui hoje entregando a vida do meu filho, traz ele para perto de ti. Vale a pena, esposa, vale a pena, marido, acordar sem que ninguém saiba para orar, quando só você e Deus sabem que vocês têm feito isso, porque isso é perseverança, dizer: Senhor, não tem acontecido, mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu não vou desistir, eu vou continuar orando, eu vou continuar, e se o Senhor não quiser, muda então o meu coração,
Muda então o meu coração, me conforma à sua vontade, porque a minha vontade eu vou continuar colocando aos teus pés. Isso é perseverar. Essa mulher nos ensina sobre isso, de forma humilde e humilhada aos pés de Jesus. Bom, Lucas capítulo 4, verso 38. A respeito dessa mulher ainda que foi curada depois de 12 anos hemorrágica, vale a pena pensar na sua origem. Ela era sírio-fenícia. Perdão, a mulher cananeia aqui. A mulher cananeia era sírio-fenícia. E isso era para os judeus à época, era motivo de vergonha. Era motivo de pessoa não grata, não bem recebida. E Cristo mesmo assim cura e fala com essa mulher. Vamos lá, agora Lucas capítulo 4, verso 38 e 39, diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Esse texto é interessante porque, veja, fala de uma febre. Muito provavelmente, se ela não fosse sogra de Pedro, não aparecesse aqui. É uma febre qualquer. Quantas pessoas com febre naquela época também foram curadas ou não, mas nesse caso ela era de uma família importante, ela era parente de alguém importante. E Cristo faz questão então de mostrar, ou Deus de mostrar nos evangelhos a cura dessa senhora. Mas não por isso, não porque era da família, mas porque o que ela faz depois de ser curada. Ela é curada de uma febre, e aqui vale a pena dizer também, peça a Deus por livramentos pequenos também. Por que não orar, pedindo a Deus, Deus me livra dessa enxaqueca, me livra dessa febre, me livra dessa dor no calcanhar. Isso é oração, e por que não pedir? Já contei aqui a história para vocês de quando Deus me curou de uma dor no ciático. Eu estava entrando para pregar em um evento numa escola, e eu sofria por uma parte ali de tempo da minha vida com muita dor no ciático, e aquele dia a dor vinha na nuca, assim, ela me tirava do eixo, a dor, e eu estava assim me controlando, e um rapaz chegou e ele ia cantar antes de mim, e ele falou: você não está bem, né? Eu falei: não estou com muita dor no ciático. Ele falou: eu vou orar por você. Ele orou pela minha vida na hora, e ele falou: Deus, tira agora essa dor do teu servo, tira agora essa dor, ele vai pregar a tua palavra. E aí ele, em nome de Jesus, amém. E quando eu abri os olhos, não existia mais dor. E ele perguntou para mim: a dor passou? E eu, emocionado, falei: passou. E eu achei incrível, a oração já foi incrível, mas muito mais ele ter perguntado. Por que se eu falo não passou? Ele vai dizer: ih, eu orei sem fé, ou a culpa é tua, você que está em pecado, né? Brincadeiras à parte. Mas a fé daquele homem, que orou e terminou: amém, irmão, a dor passou? E eu disse: passou. São pequenas coisas que Deus é capaz de fazer. E nesse caso, ele cura a febre da sogra, mas o que a sogra faz depois é o que serve de lição para nós. Ela passa a servi-los. Ela curada, ela levanta e ela começa a servir. Sabe o que me faz pensar aqui? Que essa mulher entendia o que era ministério, o que era serviço. Nós precisamos resgatar entre nós aqui essa identidade, servos e servas que servem, que têm serviço, e que têm serviço para Deus, que fazem alguma coisa para o reino, para o evangelho, que não ficam e não passam a vida inteira buscando os seus próprios interesses. Amado do Senhor, em nome de Jesus, o que você hoje, crente que está aqui sentado, que está nos assistindo, o que você faz para a igreja de Jesus Cristo? Eu não faço para a igreja porque eu não gosto de igreja, porque igreja não sou de placa de igreja. Eu não gosto de quem fala isso, gente. Se você for esse, nem fale para mim, porque já isso aí não
tem uma igreja, você precisa escolher uma igreja, você precisa frequentar uma igreja, a igreja não é perfeita, tem os seus defeitos, mas você precisa ter uma identidade dentro dessa comunidade cristã. Não dá para viver sozinho, uma ilha, não dá, você precisa ser confrontado, você precisa olhar para pessoas que conhecem a sua vida, e você precisa se interessar pela vida dos outros, no bom sentido, para ajudá-los, para carregá-los quando necessário. Isso é comunidade, isso é igreja. Portanto, o que nessa igreja você faz? Qual é o seu serviço? Qual é o seu ministério? Lucas capítulo 8 fala de quando as mulheres sustentavam quem? Não é necessário ler, mas se quiser, Lucas 8:1. Vamos ler lá, Lucas 8:1. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusã, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com suas fazendas. Elas serviam. Essas mulheres, elas entendiam que no reino, na igreja de Jesus Cristo, elas precisavam exercer um papel. Elas precisavam ser úteis para o serviço de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versos 7 a 11, eu vou ler. 1 Pedro 4, de 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, olha que exortação para nós. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Queridos, se alguém serve, faça de todo o coração. Você serve? Você cuida? Qual é o seu ministério? E aqui também, de forma carinhosa, eu gostaria de lhe exortar. Qual é o seu ministério? O que você faz na igreja de Jesus Cristo? Pastor, eu dou o dízimo. Amém. Não é suficiente. Você precisa fazer mais, você precisa trabalhar, você precisa vir, você precisa dizer, pastor, eu não sei pregar, eu não sei, só não vai dizer que não sabe orar, porque aí tem uma coisa muito errada também. Você pode não gostar de orar em público, tudo bem, né? Dá para trabalhar isso, mas não gostar de orar, daí não serve, tá? Mas vamos pensar assim, você é um cristão ali, você ora, você dá o dízimo, mas e agora? Qual é o dom que Deus te deu que você pode mostrar à igreja e abençoar a vida da igreja? Por meio da sua profissão. Poxa, não sei se tem dentista aqui, mas como é que você usa lá para abençoar a vida da igreja? Tem médico, tem enfermeiro, tem enfermeira, tem gente que mexe com dinheiro, contabilidade. Pastor, eu sou bom nisso aí, é a minha profissão. Se precisar de alguém aí para ajudar nesse aspecto, eu posso ajudar. Sou contador, pastor, eu não faço muita coisa, eu sou dono de casa, sou dona de casa, então se precisar vir à igreja um dia aí, eu ajudo a arrumar as cadeiras. Senão, a gente passa a ser usuário da igreja de Jesus Cristo. Qual é a sua utilidade? Se você morresse hoje, a gente ia sentir falta do quê? Se fosse hoje, essa igreja sentiria falta do quê? Triste seria se alguém dissesse de nada, porque eu venho, sento e vou embora. Isso, o contrário disso, né, é ministério. Você precisa servir, sirva a comunidade, sirva uns aos outros, faça como essa mulher, que depois de curada, depois de ser abençoada, pela palavra dessa noite, pelo culto de amanhã, pelo café da manhã que nós temos aqui,
pela oportunidade das nossas crianças estarem lá em cima, louvado seja Deus. Depois de ser abençoado, elas se levantam, nós nos levantamos e vamos servir. Deus tem nos abençoado nessa igreja de muitas formas. Você poderia contar o dia em que você foi abençoado por Deus aqui nesse lugar, e você se levantou e foi servir. É isso que Deus espera de nós, é isso o que a sogra de Pedro fez. Por fim, fidelidade, perseverança e serviço são exemplos de conduta, de jeito de ser, de mulheres que não têm os seus nomes revelados aqui nas Sagradas Escrituras, mas que nos ensinaram hoje. Mulheres que poderiam ser presbiterianas, como você é. Homens que precisam olhar para essas mulheres e tê-las como exemplo de conduta e de ação, fidelidade, perseverança e serviço. E eu termino com a frase de uma grande mulher, Lucas capítulo 1, verso 38. Então disse Maria: aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É em nome de Jesus. Amém. Pai querido, obrigado. Obrigado por essa noite, pela palavra do Senhor. Obrigado porque é o Senhor quem fala ao nosso coração, por meio do Espírito Santo que interpreta, e que, à medida do conhecimento, da capacidade de entendimento de cada um, exorta-nos. Portanto, Pai, abre corações aqui para que haja amadurecimento na fé, sonda corações para que haja transformação e mudança. Assuntos sensíveis, Deus, foram falados essa noite, e que haja vontade de mudar, vontade de fazer diferente, que não fique só na informação, mas que essa informação se transforme em ação, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora, coloquemos em pé o hino 303, Pendão Real.